Nessa segunda, dia 17 de março, a Lua amanhece no começo do signo de Escorpião e formando uma quadratura com Plutão, que está no começo de Aquário. É uma quadratura forte porque a Lua está no signo que o Plutão rege. Então, tem uma interação maior entre os dois aí. Como sempre, nesse caso de ângulos tensos com Plutão, e no caso, sendo com a Lua, pode vir para a superfície material emocional nosso que está lá submerso, lá no fundo do nosso inconsciente, e que, por alguma razão, vem à tona para ser trabalhado de alguma maneira. Então, é um aspecto para a gente tomar cuidado com as reações emocionais da gente nesse dia, que podem ser mais intensas do que a gente merece. Em contraponto, a gente tem aquela conjunção entre Mercúrio e Vênus, que a gente já vem falando desde a semana passada, que continua firme. Então, a possibilidade de diálogo, de um diálogo carinhoso, amoroso com as pessoas, é muito grande. E também no lado prático, no lado empreendedor, continuamos com aquele belo trígono entre Saturno e Marte, que convida a gente para arregaçar as mangas e sair concretizando nossos projetos. Na terça, dia 18, o panorama já muda bastante, porque a Lua se adianta no signo de Escorpião e começa a formar um trígono com Marte, que está em Câncer. Aí a gente tem um aspecto técnico muito interessante que a gente chama de recepção mútua, na linguagem astrológica, que a Lua está no Escorpião. Escorpião também é regido por Marte, e o Marte estando em Câncer, que é o signo que é regido pela Lua. Tem uma tabelinha, tem um bate-bola entre os dois, digamos assim. Então é um dia de assertividade, sabe? De autoafirmação, de autoconfiança, né? Tudo que a gente queira fazer vai parecer fácil de fazer nesse dia, porque a gente vai estar com gás, com energia, com iniciativa para isso. E seguimos com os dois aspectos já mencionados na segunda-feira, a conjunção do Mercúrio com a Vênus e o trígono entre o Marte e Saturno, dando força para tudo isso que a gente possa realizar nesse dia. Na quarta-feira, dia 19, a Lua já está chegando no terceiro decanato de Escorpião, e com isso ela entra em oposição a Urano, que está em Touro. Uma oposição de Urano com Lua pode sempre dar uma certa inquietação, né? Eu costumo dizer que Urano dá uma coceirinha existencial na gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um grande triângulo envolvendo essa mesma Lua, o Marte em Câncer e o trio que está em Peixes, Saturno, Sol e Netuno. Então, a gente vai formar esse grande triângulo que é extremamente produtivo, né? Ele tá ativando, com a posição da Lua, essa triangulação que já vem acontecendo desde a semana passada entre Saturno e o Marte. E agora entra o Sol e o Netuno também aí de carona nesse finalzinho. Então, é um dia muito produtivo, né? E um pouco dessa inquietação que a oposição do Urano à Lua pode provocar, o ideal é a gente transformá-lo em alguma coisa produtiva, alguma coisa que renove o nosso propósito, a nossa maneira de atuar em cima de alguma coisa. A despeito dessa inquietação, é um dia também muito produtivo. Na quinta-feira, dia 20, o ideal é a gente começar desejando um feliz ano novo para todo mundo, que é o dia da entrada do Sol em Áries, que acontece às 6 horas da manhã. Ele vai estar no 0 grau de Áries, e a Lua vai estar no comecinho de Sagitário. Então a gente vai ter uma configuração muito bacana, com a Lua formando trígono com o Sol, com o Mercúrio e com a Vênus, que estão no comecinho de Áries, né? Então é uma mudança de vibe, uma mudança de frequência, né? Como a gente costuma dizer, muito bacana para celebrar a entrada do ano astrológico. Só vale a pena a gente prestar atenção no entusiasmo que a gente vai ter nesse dia, né? A gente está falando de vários planetas em signos de fogo aí, mas não só por causa disso, porque o regente Sagitário, onde a Lua se encontra, vai estar em oposição à Lua, Júpiter em Gêmeos, Lua em Sagitário. Então, tem um lado de entusiasmo da gente que às vezes a gente pode exagerar um pouquinho na dose, né? Vou propor uma coisa aqui meio brincalhona, entusiasmo com moderação, se a gente conseguir conciliar essas duas coisas. Mas, de qualquer jeito, é um dia também muito animado, muito positivo. Na sexta, 21, a Lua continua em oposição ao Júpiter em Sagitário. Na verdade, ela amanhece praticamente em oposição exata, né? E então aquele lado do entusiasmo e tudo mais, a empolgação, merece a gente dar uma temperada nisso. E a gente vai ter uma configuração logo em seguida, no começo da manhã, chegando ali próximo do meio-dia, em que a Lua vai começar também a formar uma quadratura com o Saturno. Então vai ter um jogo meio de estica e puxa aí, né? O Júpiter querendo expandir e o Saturno querendo contrair. Então é bom para moderar o lado entusiasmado, mas também a gente não deve cair na armadilha de travar tudo por causa do Saturno. E a gente tem um outro bom aspecto nesse dia, que é um sextil exato entre a Vênus em Áries e o Plutão em Aquário. Então, para o nosso lado de afeto, para as coisas da nossa vida material, está com uma perspectiva muito legal.
No sábado, dia 22 de março, é o dia do quarto minguante. Portanto, a Lua vai estar no comecinho de Capricórnio e, com isso, ela vai formar uma quadratura com essa turma toda que está no começo de Áries, com o Sol, com Mercúrio e com a Vênus. Então, esse é um aspecto que pode criar algum ruído, tanto no campo das comunicações, por causa do Mercúrio, quanto no campo das nossas relações de afeto de uma forma geral, por causa da quadratura com a Vênus. Então, é só ficar atento, porque, né, tem um ruídozinho nesse dia. A gente continua com esses dois nossos antídotos, né, dessa semana inteira, que são o trígono entre o Saturno e o Marte, e a conjunção entre o Mercúrio e a Vênus. Então, vamos usá-los como antídotos para rechaçar qualquer estranhamento que a gente possa ter por conta dessa grande quadratura aí. No domingo, 23 de março, a Lua amanhece no meio do signo de Capricórnio em oposição ao Marte em Câncer. E esse aspecto vai durar o dia inteiro, o domingo inteiro. Então, é um dia que a nossa temperatura emocional vai estar um pouco mais alta do que o habitual, né? A gente tem que tomar cuidado, principalmente nas nossas relações de mais proximidade, mais intimidade, seja de natureza familiar, de amizade ou mesmo de afeto, porque a gente vai estar muito impulsivo, né? O ideal seria a gente conseguir temperar essa nossa impulsividade, mas com essa oposição isso não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, o que a gente pode fazer aí é pegar o lado sadio do Marte e, já que é um domingo, gastar essa energia através de alguma atividade motora, qualquer que seja, caminhar, nadar, correr, pular, não importa. A gente se movimentar para a gente queimar essa energia que acaba gerando impaciência na gente. E que seja um bom domingo para todos nós.